Bom dia! O tema de hoje vai ser uma mensagem do seu coração para você. Eu escolhi esse tema porque eu acabei de fazer uma leitura aqui com o Oráculo Poder da Lua e saiu para a pessoa, né, para quem estava vendo ali, para se conectar mais com o coração, com a criança interior, sabe, chakra cardíaco, fazer uma limpeza. E aí eu quis trazer aqui para vocês com essa energia aqui do Oráculo Poder da Floresta, que eu sinto uma conexão aqui muito linda, de chakra cardíaco, natureza, sabe, mãe terra, elementais, tá? Que são os elementais aqui. E muito lindo, muito, muito lindo. Então eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Acredito que essa leitura vai ser um pouco menor, né? Que geralmente passa de quase 1 hora as leituras, mas acho que essa vai ser mais assim objetiva. Eu não vou abrir 2 vezes, vou abrir uma vez só. Deixa eu passar isso pra cá. Deixa eu passar pra cá. O outro jogo falava muito sobre autenticidade também, tá? Sobre se expressar. E a verdadeira expressão, ela vem primeiro do coração, né? Quando a gente se conecta, né? Coração, plexo, com a nossa verdadeira essência. Às vezes a gente fica buscando na cabeça essa essência e ela tá um pouquinho mais abaixo aqui no coração. Então a gente tem que ser mais humilde em relação a isso. Em relação ao sentimento, em relação às emoções. E o outro jogo falava muito sobre validar a sua emoção também. Então é ter humildade, né? Tem até a postura no yoga que tem esse movimento da cabeça ficar abaixo do coração, nesse faz movimento, né? De humildade. Então tem muito disso aqui, de honrar o teu peito, honrar o teu coração, a tua verdade. Vamos ver aqui. Flexibilidade. Caminhos. Cura. Você acabou ficando com o coração meio inflexível, né? De tanta decepção, amargura. Isso deixou seu coração meio duro, né? Meio escuro. Fluidez. Perdão. Vitória. Família. Liderança. Aqui precisa de um movimento de perdão com as suas fases mais novas, com as experiências que você teve com as outras pessoas, tá? Aqui tem muito da fase adolescente na escola, então aquela fase em que as pessoas são ruins mesmo umas com as outras, e tem bullying, tem zoação, tem rivalidade feminina. Isso trouxe um certo peso para você aqui, e também pode ser de vidas passadas, né? Até na fase adulta, ter tido rivalidades. Antigamente, né, você tinha que lutar por um casamento, pelo cara te escolher, e você... sabe aquele Bridgerton? Tem uma energia aqui dessa época, sabe? Em que tem uma energia de não se sentir suficiente. E muita coisas em relação à família também. Pode ter tido uma família humilde, pobre, nessa vida em vidas passadas. E ter que limpar essas lembranças. É uma coisa assim de lembrança, de limpar essa fase assim, de dificuldade financeira, de doenças na família, de rivalidade na época da escola, coisas desse tipo aqui no teu coração. E eu acho que você pode ter crescido num lar em que você teve que ser o adulto da família, ou na verdade você tentou, né, ser o adulto da família, porque as pessoas ao redor estavam muito perdidas nas crianças interiores delas. E isso trouxe uma certa ferida, né? A tua criança não teve esse acolhimento, porque você estava tendo que tentar maternar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e a si mesmo ao mesmo tempo. E aí ficou muito pesado aqui pro cardíaco aguentar tanta emoção sem processamento. Então trouxe essa rigidez agora aqui. Criatividade.
Eu adoro essa carta aqui pra mostrar, ó. Esse baralho também é bem bonito. Mas como eu falei no outro jogo, ele me traz uma certa tristeza. Eu até falei que assim, acho que a tristeza passou e tal. Mas ainda me tem uma nostalgia, uma tristezinha aqui nesse baralho aqui, sabia? Em algum ponto aqui eu acho que você entendeu que a sua parte criativa não é ter espaço, você não teve espaço para botar a sua criatividade para fora. Talvez até por essa questão, assim, muita questão emocional, familiar envolvida, acabou oprimindo isso, não teve tempo para isso. E também falta de dinheiro mesmo para poder investir nas coisas que você gostava, na sua criatividade. Talvez você gostava de pintura, de arte, você queria fazer uma aula, você queria fazer uma dança, fazer alguma coisa e não tinha financeiro para isso, não tinha recurso para isso. Muita questão de comparação aqui, tá? Você olhar para outras pessoas, principalmente na fase da adolescência, pré-adolescência, e ter outro adolescente que estava muito bonito, muito bem vestido, fazendo aula de artes, com muito dinheiro, e você ali, sei lá, pobre, se sentindo inferior. E você queria se mostrar e você não tinha um recurso para isso, porque muito do se mostrar aqui na matéria tem a ver com o que a gente põe para fora, então com a roupa que a gente veste, com o lugar que a gente frequenta, com a casa que a gente mora, com o projeto que a gente faz, né, com o trabalho que a gente tem. E você se sentiu muito castrado nisso, você não conseguia botar para fora as coisas que você sentia porque você não tinha dinheiro para isso. Tem muito a ver com isso, com não ter tido recurso financeiro para se prover e se expressar. E aí ficou uma sensação de árvore seca. Então aqui tem uma energia assim do pai não ter tido muitos recursos, né? Esse um pai que pode ter trabalhado muito, muito e não tinha essa prosperidade financeira aqui para conseguir suprir, né? E ao mesmo que existe essa dor por não ter tido isso, pode existir a fidelidade ao pai e hoje não conseguiu prosperar por conta disso, por não querer prosperar mais que o pai. E também existe aqui muito mulher de pena para o pai, tá? O pai não tinha esse dinheiro, não tinha essa prosperidade e você ficou com pena do teu pai. E você meio que queria resolver isso, queria prosperar para dar prosperidade ao seu pai. E se por acaso seu pai não está mais na sua vida, você pode ter perdido a motivação para prosperar. Isso pode ser a mãe também, tá? Assim, é como se você tivesse perdido o fio da meada. Tipo assim, eu queria muito prosperar por causa disso, disso. De repente, o motivo de você querer prosperar não estava mais ali. E você pode relacionar com o que for na sua vida, tá? Aqui para cada um é uma coisa. E existe uma energia aqui de assim, você colocava as pessoas como os amores da sua vida, como a razão da sua vida. E agora você está numa fase que você está tendo que se colocar como amor da sua vida e como a razão da sua vida. Então pede que também assim, você queria prosperar por causa de tal situação, mas por que você não quer prosperar por você? Queira prosperar por você. Mesmo que você vá compartilhar essa prosperidade, você tem que ser o amor da sua vida. Então tem caminhos aqui para você traçar que você não está traçando. Tem caminhos que se abrem que você não quer botar o pé, que você não põe o pé. Por conta disso, você ainda está se refugiando na sua dor, nessa criança ferida, nessa parte, nessa criatividade, sabe isso aqui? É essa energia aqui, ó. Você sabe que você tem capacidade, mas você não consegue exercer essa capacidade ainda. Por conta da criança. É bem complementar do outro jogo esse aqui, sabe? Só que o outro era uma energia mais pesada, esse aqui é uma energia mais de letargia, de se refugiar mesmo. Então aqui é liberar idealizações, mas também saber assim, às vezes o que você idealizou é possível. Você não conseguiu, por exemplo, na época da minha adolescência eu queria vestir tal roupa, eu queria fazer tal projeto e eu não consegui. Eu até posso ter tentado, não consegui, eu nem tentei, não tinha nem como.
E hoje, você não é mais uma adolescente, mas você pode. Você pode comprar roupa, você pode comprar um sapato, você pode fazer uma grife de moda. Você pode mais agora. Primeiro porque tem toda essa questão do estudo, né, da lei da atração, cocriação, que nós aprendemos agora, subir frequência. Segundo que agora você é um adulto, você realmente tem mais prosperidade, mais dinheiro. E se tiver alguma culpa aqui por ter mais prosperidade, mais dinheiro do que a família, tem que ser investigado. E você pode também estar gastando muito dinheiro de forma inconsciente para você não realizar seus projetos aqui. Porque assim, pode ter uma questão assim, se meu pai não conseguiu, eu não quero. Se a minha família não conseguiu, eu não quero. Se a minha irmã não conseguiu realizar o projeto dela, eu não quero fazer o meu. Então você fica gastando dinheiro, o dinheiro não rende e você não faz o que você queria fazer, mesmo você ganhando muito dinheiro. Você pode estar gastando muito dinheiro com a família, você pode estar gastando muito dinheiro com você pode estar fazendo muita dívida, mas nunca o dinheiro rende. E nunca você faz o projeto que você queria fazer. Quando você põe na ponta do lápis o quanto você ganha, você sabe que você poderia realizar aquilo. Só que você não quer, no fundo você não quer realizar aquilo. Porque aquilo significaria ser melhor do que o seu pai ou sua mãe. Ser diferente do seu pai, da sua mãe, da sua família. Tem um medo aqui de ser abandonado, de não pertencer mais ao seu sistema familiar. E se você tiver sucesso, é como se você não pertencesse mais à sua família. Se eu tiver sucesso, eu vou ser rejeitada e botada para fora. Isso pode ter acontecido em vidas passadas, tá? Você ter sofrido alguma humilhação, alguma rejeição, ter sido botada para fora de casa por fazer algo diferente, por querer ser diferente. Então aqui você precisa assumir a sua individualidade, a sua essência, entender que a sua família, ela não vai deixar de existir, você não vai deixar de fazer parte dela, mas a sua família começa em você. A partir do momento que você nasceu num sistema familiar, mas a partir de você, uma nova família nasce. As famílias, elas vão ramificando, né? Nasce 3 pessoas, daqui nascerão mais 3 famílias. E assim vai indo. Então a sua família também nasce de você. A sua criança interior, a sua adolescente interior, ela fazia parte de um sistema familiar que era só aquilo ali. Mas agora, na sua fase adulta, você vai criar uma nova família. Você está criando uma nova, você não vai esquecer o que veio antes, mas você vai criar uma nova família, uma nova árvore, que também começa a partir de você. Então é como assim, já existe a árvore da tua família, mas você tem uma energia de transformar essa árvore e fazer ela ser nova. Então vamos supor que essa árvore fosse de madeira pura. Você tem o poder de transformar essa árvore em ouro. E aí tudo que vai para trás, que já estava atrás, se transforma em ouro também. Não é que eles vão sair da tua linhagem, você vai sair da linhagem. Você vai conseguir transformar a tua linhagem. E daqui para frente a árvore é ouro. E a tua família começa em você. Então, o pensamento aqui que pede é esse: a tua família começa em você. Não pensa no teu pai, não pensa na tua mãe, nos teus irmãos, no periquito, no papagaio, nos teus avós, esquece. A tua família começa em você. Como você quer que seja a estrutura da sua família? Coloca no papel. Qual você quer que sejam os valores, estrutura física, onde você quer morar, o que você quer manifestar, o seu trabalho. Toda a sua estrutura, a partir de agora, começa em você. Então pensa nas tuas raízes, na tua base, no teu chakra básico, nos teus chakras, no teu plexo, na tua essência. A tua família começa em você. E até para você, a pessoa que vai caminhar do teu lado, que vai fazer parte dessa estrutura com você, tem que estar alinhada com esse caminho. Se você não tem noção de qual é essa nova estrutura que você quer formar, você fica perdido e você fica com qualquer um. E aí você vai percebendo durante o processo que aquela pessoa não tem a ver. E às vezes, se você já tiver isso planejado, você já consegue perceber melhor. Claro que às vezes a gente projeta uma coisa, chega na hora a gente percebe, não é isso que eu queria na verdade. Então a vida ela também traz clareza, mas não se deixe ficar perdido. É só para você ter um direcionamento.
Por exemplo, é essencial para mim que a minha nova estrutura seja próspera, que tenha uma base próspera e que tenhamos, sei lá, projeto de caridade. Vou botar um exemplo aí que é uma coisa bem espiritual, né? Todo mundo ama. Aí você começa a sair com uma pessoa que é extremamente egoísta, só olha pro seu próprio umbigo, não tá nem aí pra ninguém. Vai dar certo? Como que essa pessoa vai fazer parte dessa estrutura que é imprescindível para você? É imprescindível para você estar com alguém que seja compassivo. Como você vai estar com alguém que não é assim? Essa pessoa ela pode te mostrar também, essa pessoa que não é compassiva, que às vezes você se doa demais aos outros. Geralmente, quando você dá de cara com uma pessoa extremamente egoísta, você está sendo extremamente egoísta com você mesmo, você está dando só pro outro. E aí vem aquele lembrete, ó, acorda. Tá? Mas quando a gente está falando de estrutura familiar, os seus valores, eles precisam estar bem claros para você. Então pede essa questão aqui também, de prestar atenção em qual eram os valores da sua família, para você ver do que você tem que se libertar, do que você interpretou errado, do que você está trazendo que você não quer, para você deixar para lá a bagagem que não é sua, e para você fazer aqui a sua nova estrutura a partir de agora. Que a sua família começa em você. A frase que está na minha cabeça é essa: a sua família, a partir de agora, começa em você. Então, assim, trabalhar lealdade inconsciente familiar, tá? Sistema de crenças aqui, Theta Healing. Procurar essa questão de cura, né, de lealdade familiar. Desapego com a estrutura da família antiga, o que eles faziam para trabalhar, como eles se relacionavam, onde eles moravam, o que eles queriam para a vida, quais eram os projetos de futuro. Aqui é para você pensar no zero. Coloca no zero no começo e reinicia. Aqui é reiniciando o sistema. Aqui algumas pessoas podem ter tido pai com muita dificuldade para prosperar e uma mãe muito passiva. Então essa força de fazer, de conquistar, de prosperar, não sei o que, não, entendeu? Você conseguiu desenvolver isso, mas a sua família não. Então hoje tem meu Deus, se eu for mais pra frente, eu já achei, pô, já tô aqui, já tô muito melhor. Se eu for mais pra frente ainda, lascou. Se eu prosperar mais, lascou. Se eu for mais feliz, lascou. Se eu tiver uma família estruturada, próspera, alegre, abundante, lascou. Não posso ter isso. Tem um negócio aqui disso. Medo de abandonar a mãe, medo de trair o pai, a mãe, entendeu? Esse tipo de coisa aqui. E aí, às vezes, assim, sua mãe tem uma ferida de abandono. Não quer dizer que você, vivendo a sua vida, você vai abandoná-la. Porque aí você se abandona também. Você entra no combo do abandono, aí a sua mãe continua se sentindo abandonada, você não vive a sua vida, você se abandona, e a ferida do abandono dela continua ali, você vivendo a sua vida ou não. Você não vai curar o teu pai e a tua mãe. Isso aqui é muito importante entender. Não tem como. Se a tua mãe tem uma ferida do abandono, ela tem que ir lá e curar a ferida do abandono dela fazendo terapia pra ela. Não é botando o peso do abandono dela em você. Independente dela fazer chantagem emocional ou não, tá? Porque tem que prestar muita atenção nisso. Aqui é viver o teu próprio caminho. Aqui é exatamente isso. Focar na tua vida. Terapia musical que também pode ajudar. Chakra laríngeo. Conversas difíceis que vão precisar acontecer. Atitudes assim, às vezes ir para tua própria casa é muito difícil, é muito pesado. Às vezes prosperar é muito difícil, é muito pesado, porque você sente que você está traindo o seu sistema familiar. Então, preste atenção também na ferida da traição que está ativando em você aí, tá? Pesquisa no Google. E aqui pede para você seguir o teu próprio caminho. Isso aqui é muito a carta do eremita. Entendeu? Buscar quais são os teus medos, quais são as tuas crenças, o que está te bloqueando, para você poder seguir em frente. Peraí que minha perna tá... Ai. Aqui você tá conseguindo acessar o teu adulto, né? Então no outro era uma terapia intensa para criança interior e tal. Aqui você já tá conseguindo acessar o teu adulto, você tá só tendo que deixar para trás o que precisa ser deixado para trás.
e se agarrar aqui na sua fé que tudo vai dar certo. Se agarrar na sua energia de prosperidade, no teu centro, no teu adulto, na tua espiritualidade, no teu plexo, no teu positivismo, na tua gratidão de que as coisas vão dar certo, que vão ficar tudo bem. Às vezes você tem uma crença de que se você for embora, se você se mudar, se você prosperar, se você tiver a sua família, o entorno vai desmoronar. E aí você não vai ter mais as outras pessoas da tua família em volta, e não vão te amar, e vão te rejeitar, e vão reclamar com você. E você pode ter passado por muita manipulação. Pode fazer sentido esse teu medo, mas você não pode deixar esse teu medo te dominar. É que o medo do futuro, sabe? Se eu tomar tal iniciativa, se eu tomar tal passo, o que será? É que você vai ter que confiar no que será. De que vai ser o melhor para você. Pode não ser o melhor para os outros. Mas como eu falei, começa do zero. Você tem que pensar no que é melhor para você. Isso não é ser egoísta, tá? Aqui não é ser, isso aqui é uma mensagem de você não está sendo egoísta, você está se amando. São duas coisas diferentes. Você não pode deixar as pessoas te manipularem para você se esquecer de você e ficar vivendo a vida do outro. E aí você fica fiel à ferida da mamãe, fiel à ferida do papai, fiel à ferida dos avós, dos irmãos, das pessoas em volta, e você não vive a tua vida. Então aqui é prosperar sem culpa. Cada um vai vivendo a vida de acordo com o que está conseguindo. Então, se você está conseguindo prosperar, é porque você fez o seu trabalho. Entendeu? Não caiu do colo, no teu colo. Você fez a tua parte, você fez o trabalho, você correu atrás. Então, assim, é o justo você prosperar. Você não está sendo justa com você mesmo, bloqueando a tua prosperidade, bloqueando o teu caminho, bloqueando a tua vida profissional, financeira, amorosa, enfim. Teu alto amor, só porque você queria poder compartilhar tudo com todo mundo e todo mundo ficar feliz e todo mundo se curar. Cada um vive o seu processo, talvez as pessoas não consigam mesmo se curar. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas você conseguindo sair, você abre uma janela para o outro conseguir sair. Quando você dá o exemplo, é melhor do que falar. Talvez você esteja só falando, mas, cara, é hora de fazer. Vai viver a tua prosperidade, vai viver a tua vida. E quem quiser, tiver condição de lidar com os próprios problemas para poder prosperar também e se curar também, vai seguir a tua linha. E você abre uma janela até para a tua ancestralidade do passado, porque entra uma luz lá e vai curando ancestral, vai curando fractal de alma, vai curando tudo. E aí você curando teu coração, você cura o coração de milhares, de linhagem que tu nem imagina do dia 1 da primeira pessoa que nasceu na tua família. É uma coisa muito potente aqui. Então, assim, abriu o teu coração para você. Você já abriu muito o coração para os outros. E não é que é para você fechar o coração para os outros, mas você precisa abrir o teu coração para você também. O que você ia desejar para a pessoa que você mais ama no mundo? Deseja isso para você. Você pode amar todo mundo, mas você tem que ser a pessoa que você mais ama no mundo, sim, porque você que cuida de você. Agora é você que cuida de você. E é você que cuida da tua criança interior, é você que cuida da tua adolescente interior, é você que vai cuidar da tua idosa interior quando a hora chegar. Mesmo que você tenha ajuda em volta ali, é você com você. Essa fase do idoso é uma fase que a gente acaba tendo que receber mais ajuda das pessoas, mas principalmente se a gente não se cuidar. Quanto mais você se cuida, menos você vai precisar disso. Talvez tenha até um medo disso, né? De, sei lá, de não ter família, de não ter ajuda, de não ter alguém para te amparar no futuro. O medo aqui da falta de amparo, sabe? Que você tem amparo, você se ampara. Você não tá sozinho, você tem a espiritualidade para te amparar aqui também. Então, medo de não ter sustentação, medo de seguir um novo caminho, sabe? Então, aqui, ó, você fica muito na espera, na esperança, esperando, sabe? Rezando pra espiritualidade, não sei o que, não sei o que lá. Mas aqui o caminho tá assim, ó, o caminho tá aberto pra você poder passar. Então, é só você escolher passar. Mas que é muito lindo. Deixa eu mostrar algumas cartinhas, tá? Então aqui. Ah, são todas lindas. Gratidão. Sabedoria.
né? Que muitos empatas, muitos empates aqui, tá? Pessoas muito empáticas, tem que prestar atenção nisso, tá? Para não colocar o outro sempre acima de você. E, assim, o que acontece com o empate é que ele sente muito o campo do outro. Então, assim, quando você toma uma atitude de ir pra frente, talvez realmente você crie uma tristeza no outro. E você sinta esse campo de tristeza e você recua. Você fala, não quero criar essa tristeza em ninguém. Só que a pessoa está se entristecendo. E não é justo com você deixar de prosperar porque tem alguém se entristecendo com a sua prosperidade. Se essa pessoa te ama, ela tem que ficar feliz por você. Se ela se entristeceu, ela tem que entender por que ela se entristeceu e se curar. Não é ficar fazendo uma chantagem, uma manipulação emocional com você. E aí entra o seu adulto e fala, não, vou pra frente mesmo assim. Se você tá triste, você tem que se curar, você tem que cuidar de você e eu cuido de mim. E cada um cuida de si. E quando a gente pode, e quando a gente consegue, e quando a gente permite, quando o outro permite, a gente se ajuda no que é possível. Disciplina, tá? Então, seguir em frente. Foco na tua vida. Concretização. Foco na tua matéria, foco na tua base, na tua colheita, tá? Na sua casa, no seu propósito financeiro, material, de trabalho. Se divertir também, movimento. Aqui tem uma culpa também por se divertir, tá? Pessoas que tiveram pais com vidas muito difíceis têm culpa de se divertir e ser alegre. Então aqui trabalhar também essa lealdade de tristeza, tá? De ficar triste, não só financeiro. Liberdade, se libertar. Se expressar. Tem uma questão com música aqui também. Talvez fazer uma aula de música, enfim. Aqui você tá precisando relaxar, sabe? Soltar. Esse teu peso tá vindo da família, mas do que você tá atribuindo a soltar o peso. Assim, se eu soltar, vou me odiar. Não seria amada, perderia amparo, perderei tudo. E aqui pede pra pula de paraquedas. Entendeu? Aquele momento que você pula de paraquedas. Você não tá desamparada, a luz tá com você, tá por aqui. E aí você confia, você vai com resiliência, com amor, com carinho. E chega lá na plenitude. Se quiser chorar, chora, mas vai chorando. É tipo isso, assim. Eu vou chorar aqui 5 minutinhos porque estou abandonando meu pai e minha mãe na minha cabeça, assim como eu me sinto. E talvez até porque você tenha se sentido abandonado, tá? Se você, ao crescer, você sente que você está abandonando teu pai e tua mãe, talvez você tenha se sentido abandonado por eles na sua infância. E aí, vai lá na criança interior e faz uma terapia. E aí, pronto, eu vou chorar aqui 5 minutos porque eu tô abandonando meu pai e minha mãe. Ai, chorei. Tô indo embora. E aí, ó, em busca do teu equilíbrio, da tua energia, da tua estabilidade, da tua felicidade. Eu falei que não ia abrir de novo, mas eu vou, porque eu não vou aguentar. Eu vou abrir um pouquinho. Mas eu não sei se eu vou abrir o jogo todo de novo, não, tá? Peraí. Deixa eu ver. Talvez essas pessoas que você está preocupada fiquem tristes uns 5 minutinhos, mas depois passa, entendeu? Porque ao se libertar, você também liberta elas. E talvez elas demorem um tempo mais longo, demorem um pouco mais, mas assim, só porque você supera mais rápido não significa que você não ama. Só porque você conseguiu vencer a dor ali, não significa que você não ama. Você pode seguir em frente e você vai continuar sendo amada e amando o seu sistema familiar. E se você já foi embora também tá tudo bem. E se livra dessa culpa de ter partido. É natural, a vida ela é cíclica, ela vem e vai. E também, assim, se você sofre muito com a partida, com o abandono, com o partir, pode ser vidas passadas, ter passado por traumas de pessoas terem embora e não voltado, por traumas de pessoas terem morrido. É você ter morrido, você ter ido embora, não ter conseguido voltar quando você queria. Você ter morrido sem realizar as coisas que você queria. Tem muito disso aqui de medo de ir pra frente, medo de se arrepender, medo de sofrer. E aí tem que ir. Não tem muito assim o que fazer além das terapias, além das limpezas de frequência. É ir, é andar, é movimento. Movimento é uma escolha.
Aqui é empatia pelo pai, principalmente, tá? Como é o campo financeiro, também falamos muito aqui, é muito empatia pelo pai. Fiel ao papai, fiel à dor do papai, de não vou seguir em frente, não vou ficar aqui, não posso prosperar mais que você. Então, precisar chorar, chora bastante, conversa com teu pai, com a alma do teu pai. Quando eu falo conversa com teu pai, é você mesmo, tá? Não é... Você não precisa falar diretamente com a pessoa, estando viva ou não, tá? É você conversar com você. Você conversa com a sua criança interior, com o seu adolescente, para falar que tá tudo bem seguir em frente, tá tudo bem prosperar. Em relação a relacionamentos também, se você teve algum relacionamento que tá te travando de seguir em frente. Mas é mais pai e mãe aqui, tá? Porque assim, quem te ama sempre vai torcer por você. E mesmo que teu pai e tua mãe não estejam com a consciência aqui plena de conseguir te deixar ir, de torcer por você, o eu superior deles vai estar, entende? A essência primordial do Criador está sempre torcendo por você. E talvez a consciência, que o nível de consciência que os teus pais estão ou estavam, não estava do mesmo jeito, mas eles poderiam entender isso como amor, entende? Não é que eles não queriam teu bem. Pode ser também que não queriam teu bem, tá? Porque cada um tem, de vez em quando a gente tem um pai ou uma mãe aí que, né? Deus me livre. Sem julgamento, mas já julgando. Mas o que a gente aprende é que a gente tem um pai ou mãe que a gente precisa, né? Nem, não digo nem que a gente merece, né? Porque merecimento é uma questão de crença, né? Porque a gente acredita que a gente merece. Então até você pode ter tido pais e mães, assim, que não foram tão bons pra você porque você achava que você não merecia amor. Ou talvez eles tenham te amado e você não conseguia sentir esse amor porque você achava que não merecia. Ou eles chamavam da forma deles e pra você amor significava outra coisa. Naquelas linguagens do amor, né? Cada um tem uma. Então tem muito assim de soltar, sabe? De conversar, de falar, cara, foi o que foi. Eu aceito receber o amor que vocês me deram. Eu posso não ter entendido, eu posso não ter me sentido amada, eu posso não ter sabido receber, eu posso não ter sabido dar, eu posso ter sofrido, mas agora eu vou começar do zero. Eu vou começar uma nova família, eu vou começar de mim, eu vou começar uma estrutura, eu amo vocês, eu não vou esquecer vocês, mas eu vou me reescrever agora. E tá tudo bem. E também preste atenção nos dogmas da sua família. Às vezes eles não gostavam de tal tipo de vestimenta, tal tipo de profissão, tal tipo de lugar para morar, tal tipo de energia, tal tipo de parceiro para casar. E aí você ainda está muito fiel a isso. Então é se libertar das crenças e dogmas familiares aqui. E aí você entra na tua própria energia, sabe? É uma coisa aqui de... E tem uma questão de sensualidade também, tá? Existe uma vergonha, uma culpa de ser sensual. E pode ser uma energia natural sua. Você pode ser naturalmente sensual e você está com vergonha. Então aqui é se libertar disso também. E quando eu falo de estrutura familiar, não estou dizendo que você vai agora fazer uma família. Tipo assim, a partir de agora eu estou atrás de um marido, eu vou ter um filho, eu estou atrás de uma esposa. A sua estrutura familiar não é só sobre isso. É porque é complicado de explicar, porque assim, eu estou falando da sua estrutura. A partir de você, talvez nasça uma família. Talvez você faça uma família. Para algumas pessoas é realmente a energia de formar família aqui. Mas não necessariamente. Você não precisa botar na sua cabeça que para ser feliz você tem que formar uma estrutura familiar. Às vezes você vai ser feliz fazendo outras coisas. E talvez naturalmente você tenha um filho, você arruma um marido, uma esposa. Então aqui também não botar na cabeça que você só vai estar pronta, feliz, com tudo certo quando você tiver um marido, casa, carro, apartamento, família, o gato, cachorro, que aí você vai poder relaxar. É como se você estivesse esperando esse momento também para poder relaxar. E muitas dúvidas amorosas aqui, meu Deus, quando é que eu vou arrumar alguém, quando é que vai dar certo, quando eu vou ter um filho, sabe? Aqui, ó. Novo amor, incertezas. E aí, assim, conforme você for entrando em consonância, né, de acordo com a tua essência, talvez naturalmente apareça alguém. E aí a tua casa é você. Tem muito disso aqui, assim, de a sua casa é você.
é a tua energia e você permite, você vai deixar alguém entrar nela ou não. Você não precisa de um marido para ser feliz, para prosperar, nem de um filho, nem de nada. Você pode querer essas coisas, você pode ter essas coisas, mas é sobre você. Uma energia de... É sobre assentar a tua energia. Que essa carta gratidão para mim é muito assentar a tua energia. Abrir teu coração. Que os caminhos se abrem, sabe? Que é se iluminando, abrindo o seu coração. Ouvindo o teu coração, ouvindo o que você precisa. Às vezes você não se ouve, sabe? Você faz outra coisa que é o que você acha que você tem que fazer, porque alguém falou e porque você aprendeu assim, mas que você tem que fazer outra coisa. E aí os caminhos se abrem. Muito lindo. Fala muito sobre fluidez. Muita limpeza com água, beber água, conexão com cachoeira, principalmente cachoeira do que mar, mas muito com energia assim, leveza, abrir o coração, yoga pro coração, movimentos, dança, alegria, yin yoga também, que é um yoga mais de liberação emocional, mas muito assim de abrir as veias das suas raízes também, até de onde passa o sangue, veias mesmo, tá? Para a energia poder fluir aqui no seu peito. Aqui, chakra cardíaco, fluir. Para você, independente, tá? Da sua família. Bom, essa foi a leitura. Eu achei muito linda. Bem profunda e muito linda. Muito obrigada por terem assistido, tá? Um beijo.